Porque quando Deus formou Adão da terra, né? E em seguida formou Eva também, ou seja, tirou um pedaço da costela de Adão e formou a sua esposa e colocou o nome de Eva. Eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, nesse caso aí, tem como o ser humano imitar a Deus? O que vocês acham? É difícil, né? Sabe por quê, irmãos? É porque daqui a pouquinho nós vamos chegar no versículo-chave. Imitar a Deus precisa. Deus é o que? A Bíblia fala que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E Jesus também, por amor, ele entregou a sua vida. Então, para imitar a Deus, a gente precisaria, né? Estou dizendo precisaria, porque eu vou ser sincero com vocês, eu tenho dificuldades também. Mas precisaríamos de ter um coração cheio de amor, cheio, repleto de amor, para imitar a Deus. Eu sei que todos amam, mas tem um dizer fora, até mesmo na igreja tem esse palavreado. Aí eu convivo com fulano, assim, eu engulo ele, mas o nosso anjo da guarda não dá muito certo. Nessas condições aí, irmão Daniel, será que tem amor? Vou engolir o irmão fulano. A serpente engole os insetos da viva. Mas nós precisamos de um coração repleto de amor. O que é amor? Eu vou ter que, irmão Daniel vai ter que me dar o salário dele todo. Não é isso. Não, se todos vocês quiserem fazer essa doação, amém. Mas isso não significa o amor. A Bíblia fala que o amor, ele cobre multidões de pecados. E se nós queremos uma igreja com saúde espiritual, uma igreja que realmente está preparada para subir para a glória, subir com Jesus, né, pastor Antônio? É preciso de ter este amor. É preciso, principalmente para imitar a Deus, né? Precisamos de amor. Lê, por favor, Gênesis capítulo 17 e o verso 7, por favor, quem achar primeiro aí. 17. Isso, Gênesis 17, verso 7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Você leu Gênesis 17 e verso 7, né? Repita, por favor, irmã Leila. E estabelecerei a minha aliança
uma aliança, quer dizer, um concerto. Deus fez uma aliança com o ser humano. E o que acontece quando a gente faz uma aliança? Quando a gente faz, vamos dizer assim, um contrato, o que romper as causas, o que não obedecer, romper, ele será punido, ou financeiramente, ou de qualquer forma. Então, Deus, ele fez uma aliança conosco. Uma aliança. E quando nós, às vezes a gente não quer submeter a palavra de Deus, fala assim, eu até vou obedecer, mas mais ou menos, essas coisinhas pequenas eu vou passar por cima. Aí nós estamos rompendo essa aliança que Deus fez conosco. É porque, sabe, irmãos, é as coisas pequenas que atrapalham a vida da gente, é os pequenos detalhes. Sabe por quê? Porque a gente, eu vejo alguém falar, fulano, o camarada daquele que fez tanto, assassinou tantas pessoas, fez tanta coisa ruim, aquele é capaz que vai para o inferno de cabeça para baixo. Se não consertar, sim. Agora nós precisamos de ter cuidado, que nós aceitamos Jesus como Salvador, estamos aguardando a sua volta, mas nós precisamos de ter um certo cuidado também com a palavra de Deus. Então não vou conversar com ninguém que não for evangélico agora. Não, pode conversar, pode pregar para ele, pode almoçar, pode jantar, pode convidar eles também para a refeição, não tem problema. Mas nós precisamos de ter cuidar da nossa vida na presença de Deus. Se não for dessa forma, nós não conseguimos superar. Então nós precisamos de amor. O amor é a parte chave, a parte X. É o principal. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui pelo amor, né, irmã Ju? É pelo amor. E Deus, nós não ficamos desertados, não. Nós temos a nossa trilha, o nosso caminho, o lugar que nós passamos. Mas de vez em quando a gente pode sair um pouquinho. Isaías diz, para não desviar desse caminho, nem para a direita e nem para a esquerda, para o lado nenhum. Porque a nossa jornada é com Deus. Agora eu fico olhando, irmãos, quando Deus fez a aliança com, como chamava mesmo o primeiro casal? Adão e Eva. Deus fez a aliança, estava uma maravilha, tudo bonito, né, irmão Daniel? Irmão Isaías, irmão João, irmã Maria Helena, tudo bonito. Quando foi um certo dia, chega a serpente e fala, ué, por que vocês não... Aí, ó, esse jardim, vocês podem comer. Aquela ali eu nunca vi, eu nunca vi você pegar uma fruta ali daquele pé. Não pode. Por quê? Não, Deus falou que não. Deus recomendou. Você é simples demais, Você está muito bobinha ainda. Sabe o que vai acontecer, Eva? O dia que vocês comer desse fruto, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão ficar sabendo o bem e o mal. Será?
foi lá e pegou a cruz. Quando chegou perto de Adão, bem, daqui a dona serpente falou que nós podemos comer e nós vamos ser igual a Deus. E cresceu aquele entusiasmo, aquele desejo fora do comum de ser igual a Deus. Enquanto a Bíblia fala imitadores de Deus, imagem e semelhança, imitar a Deus, eles queriam ser igual a Deus. Já queria disputar. Olho grande, olho de tandera, né? Não, eu vou que. Vai ser bom para nós. Não ser igual a Deus. Mas só que isso não aconteceu, porque Deus não cede a glória dele para ninguém. Ele nos ama, entregou seu Filho para nos amar e nos salvar, mas a glória dele é dele. E ninguém tem poder, ninguém se atreva de querer ser igual a Deus. Eles quiseram ser, mas a decepção foi maior. Porque sabe por quê? Porque faltou aquele amor, faltou o amor de Deus no coração, faltou a submissão. Porque se ele se amasse a Deus de verdade, serpente não ia tirar da mente dele coisas boas, não. Sabe, irmãos, ainda tem muita serpente rodando por aí, viu? Ainda tem. Com aparência de piedade, com aparência de bondade, mas a Bíblia fala que são loucos devoradores. Sabe qual foi o resultado? Adão teve que sair do jardim. Eva também teve que sair, porque eles não deixou aquele amor no coração. Eles não segurou. E sem amor, sabe o que acontece? Nada, absolutamente nada. Sabe por quê? É porque Jesus é amor. O amor de Deus, 1 João capítulo 4, verso 7. Por favor, 1 João capítulo 4, verso 7. Deixa eu ver se eu acho primeiro. Quem achou? Amados, amemos-nos uns outros, porque o amor de Deus é todo que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Todos os que amam é filho de Deus e conhece a Deus. Irmãos, eu não estou ditando, não, você tem que amar desta maneira, você tem que amar fulano, cicrano, sim, amar a todos, mas isso é uma responsabilidade de todos nós. Somos nós que decidimos como nós vamos fazer. Mas quem ama é de Deus, né? Isso falou? Adão não quis, né? Adão queria. Esqueceu. Agora também, irmãos, não podemos amar enquanto está bom, né, irmã? Desculpa, irmã Lorena, irmã Vera, desculpa. Tá bom, eu vou amar, mas agora piorou, agora não tem jeito mais. Nós precisamos de permanecer no amor. Quem eu sou hoje? Todo mundo, né?
Pois é, eu também não sei. Mas amanhã eu vou precisar de novo. Então o amor é desse jeito, irmãos. Ele tem que ser todos os instantes. Tem problema? Tem. Quando vem a dificuldade, aí que nós precisamos de amar mais. Quem não tem luta aqui? Eu tenho luta todos os dias, ou de uma natureza ou de outra, mas eu tenho luta todos os dias. Quem não tiver, passa receita para não vou querer também não vou querer ficar sem luta não. Quem quer? Tem alguém quer? Eu também não vou querer ficar sem luta. Né, irmão Daniel? Porque quando a luta some, quando a luta sai, ela desaparece, a gente acha que está tudo bem. Mas quando achamos que tem paz e segurança, aí vem repentina destruição. Então é por isso, irmãos, que o próprio Jesus, ele teve paz na terra? Não teve. Andava, sofria, recebia crítica, era blasfemado, alguém chamava ele isso aí é filho de Beelzebul, filho do diabo. Mas ele sabia, sendo Deus, ele não se exaltou, porque ele sabia que hoje tinha essa igreja aqui no Xangri-Lá, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele não desistiu, ele não rejeitou, ele foi, passou luta, sofreu, mas está à destra de Deus. E ai de nós se não estivesse lá, ai de nós. Vamos um pouquinho mais à frente. Nós precisamos também de fé. Sabe? Porque sem fé, ninguém, é isso mesmo, sem fé ninguém verá a Deus. O que é fé? Fé é confiança. Quando a gente vai trabalhar, né, pastor Antônio? Pastor Antônio é taxista. Quando o senhor sai de casa, tira o carro da garagem, o senhor vai com a fé que vai ter passageiro, né? Não, vai ter. Porque se o senhor não tivesse fé, o senhor nem estrancaria a garagem. O senhor olhava e falava, não, vou dormir mais tarde, até mais tarde, eu vou levantar às 10, vou tomar café, depois de tomar café dá sono de novo. Mas a fé é o firme fundamento. E quem não tem fé, não consegue sobreviver. Irmão Isaías, ele é um homem de fé. O Isaías é um homem de fé, sempre ele, às vezes a gente está meio duvidoso, ele diz, não, é assim, e assim, e assim. Por isso que ele está sobrevivendo. Por isso que Deus está cuidando dele e cuidando da família dele. Está aqui o irmão Josué. Irmão Josué é um homem de fé. Porque se ele não fosse de fé, ele não estaria aqui. Irmão João teve problema de saúde, mas ele tem fé, ele está ali. Tudo que o senhor melhorou, o senhor voltou. Sem fé é impossível.